Olá, tudo bem? Eu sou o Babalao Baraqueté, eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder falar uma situação muito interessante que aconteceu há pouco tempo e eu quero dividir isso com vocês sobre o culto a Ifá. Muitos dizem que culto a Ifá ele chegou ao Brasil tem pouco tempo, tem uns 10, 20 anos, mas não. O culto a Ifá ele chegou há mais de 200 anos aqui no Brasil. Ele chegou junto com o culto ao candomblé, o culto aos orixás, logo na sua vinda com os seus mais velhos. Entendeu? Eu não vou aprofundar nesse primeiro momento, porque não é a intenção. O culto ao Ifá ele chegou junto com o culto aos orixás aqui no Brasil. Só que o que diferenciou o Ifá do culto cubano, o culto ao candomblé? Simples. Porque aqueles que mesmo trouxeram o culto aos orixás aqui ao Brasil, foi percebido que existia uma profundidade muito grande. E por esse motivo, aqueles mais velhos não acharam conveniente naquele momento a utilização dele no meio social, no meio dos orixás. Então aquele culto ficou guardado. Não que aqueles sacerdotes de orixá não soubessem o que era Ifá, mas naquele momento Ifá não era interessante. Então a informação, a passagem do conhecimento, ela não foi feita nesse primeiro momento. Ele não foi divulgado nesse primeiro momento, não como uma forma ruim, mas como uma forma de não ser o momento apropriado para ser discutido. Então o que fizeram com o culto a Ifá foi guardado. Todo aquele conhecimento ele foi mantido em segredo. Em um dado momento, nós temos uma pessoa ilustre no Ifá cubano, chamado Rafael Zamora, que ele veio ao Brasil, isso é claro, após o candomblé já ter criado uma roupagem, o candomblé já ter criado toda uma estrutura. O Rafael Zamora veio de Cuba para o Brasil com o intuito de fazer a efetiva divulgação de Ifá, justamente para que as pessoas que gostariam de estudar, as pessoas que gostariam de se aprofundar no conhecimento, pudessem saber o que é Ifá. Porque existiam murmúrios, falácias, mas nada concreto. Então, Rafael Zamora, como um excelente babalaô, e todos nós sabemos que quem é de Ifá sabe quem é Rafael Zamora, ele traz o culto a Ifá ao Brasil com o objetivo de trazer conhecimento, trazer a clareza, trazer a luz, nunca desmerecendo o candomblé, mas sim o renascimento, eu disse, renascimento de Ifá, de forma bem clara e humilde para aqueles que querem saber o que é Ifá. Então ele traz o Ifá ao Brasil para ensinar aqueles que querem aprender. Ele traz Ifá aos conhecedores, aos estudiosos, aqueles que querem aprender profundamente sobre uma filosofia de vida, sobre o orixá, de uma forma mais clara. Por isso que Ifá veio há pouco tempo, porque Rafael Zamora saiu da onde ele estava, veio ao Brasil, trouxe a informação, pegou e iniciou o primeiro culto a Ifá no Brasil e criou os primeiros babalaôs no Brasil. E dali nós temos seguimento e estamos espalhando toda essa informação para aqueles que querem aprender. E foram diversos babalaôs que foram feitos e diversas ramas foram criadas. E eu digo isso não só do Ifá cubano, tá? Eu falo que o Ifá cubano porque eu sou babalaô de Ifá cubano. Então por isso eu posso falar com propriedade. E também veio o nigeriano. Mas eu não vou falar do nigeriano aqui. Eu não sou nigeriano e eu não sou babalaô nigeriano. Então eu vou falar do Ifá cubano. Trouxe essa informação para cá, iniciou, ensinou, trouxe documentos que comprovassem, levou os babalaôs iniciados aqui a Cuba e ali eles pegaram na sua essência, pegaram as suas informações e aprenderam e trouxeram para cá. E hoje nós temos diversas ramas, nós temos diversos babalaôs que continuam passando essa informação àqueles que querem aprender de forma profunda, não
mantendo em segredo o que a pessoa precisa entender, o que as pessoas precisam saber. Então aquela pessoa que tem dúvida sobre o que fazer, como agir, como proceder, ela vai até o Ifá e conhece um babalaô que pode orientar através de Oruma e trazer o conhecimento e a clareza. Por esse motivo que algumas pessoas dizem que Ifá é nova aqui no Brasil, mas não é não. Ela é antiga, ela veio lá atrás, junto com aqueles que trouxeram o candomblé, que trouxeram os orixás, Xangô, Oxóssi, Iaçã e adjacências para o Brasil. E o Ifá estava ali no meio. Só que os poderosos, os detentores do conhecimento, não acharam conveniente naquele momento falar de Ifá, mesmo sabendo quem era. Por isso que muitos estudos, por isso que muitos documentos fala-se superficialmente de Ifá, porque o ser humano naquela época não estava preparado de repente para uma bagagem tão grande que é Ifá, uma complexidade tão grande que é Ifá. Até mesmo os babalaôs de hoje, eles precisam estar em constante aprendizado, em constante conversa com seus mais velhos para tirar as suas dúvidas e assim, dessa forma, conseguir trazer a solução. Ifá não é um culto, não é algo fácil de se entender, mas é algo fácil de se aceitar. Por esse motivo, o Ifá está aí, está tomando uma proporção, está tomando uma estrutura muito grande, porque ele consegue trazer à luz, trazer o conhecimento e clareza àqueles que querem aprender, àqueles que querem entender um pouco mais. Tá bom? Por esse motivo eu deixo aí meu abraço e o meu Iboru, Iboia e Boixexê. Um abraço, tchau, tchau.